Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 128. Vamos continuar a nossa série sobre os cânticos de romagem. Aqueles cânticos, aqueles salmos cantados pelos israelitas, pelos judeus, pelo povo de Deus, nas suas peregrinações em direção a Jerusalém. E chegamos aqui então ao cântico de número 9. Salmo 128, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e clamamos, Senhor, por discernimento, por entendimento, por iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos interpretá-la, compreendê-la, Senhor, para nos dar um correto entendimento da Tua vontade, daquilo que é a verdadeira felicidade, do que é o verdadeiro temor a Deus, Senhor. Que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, transformando as nossas vidas, Senhor, sendo bênção para nós e para outros, Senhor. Ó Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O livro de Salmos, de uma forma geral, eles expressam todo o conjunto das emoções, das nossas emoções, dos mais profundos sentimentos da nossa alma, sentimentos de adoração, de louvor, de arrependimento, de perdão, gratidão, amor. Também dos nossos altos e baixos da nossa vida, da alegria, a tristeza, do amor, da paz, a ira, a indignação, da angústia, a confiança, da aflição, a consolação. E nesses cânticos de romagem, isso não é diferente, nós observamos aqui também, eles também são chamados de cântico dos degraus, e nele nós temos um panorama que se inicia ali no Salmo de número 120, com o povo de Deus angustiado, clamando numa terra distante, e então passamos degrau a degrau, bênção por bênção, pela fidelidade de Deus, pela sua proteção, pela sua libertação, pelo seu consolo, pela sua bondade, aqui pela sua fidelidade, pela sua paz. E então chegamos ali no Salmo 134 e vemos o povo de Deus chegando, então se aproximando do Monte Sião, sendo convocando o povo à adoração ao seu Deus. E sobre esse aspecto do Salmo, de tratar de todas essas emoções, de todas essas bênçãos, o teólogo Stephen Ewing diz o seguinte: sempre que nos sentimos afligidos em nossa jornada, temos a tendência de recorrer a qualquer coisa que acreditamos que possa nos ajudar, seja outra agenda, outro seminário, outro conselheiro. Mas com muita frequência nós negligenciamos a ajuda que Deus nos deu, o livro de Salmos, em especial os Salmos dos degraus. Neles nos associamos com pessoas que percorreram a mesma estrada que estamos hoje viajando. Se ouvirmos com cuidado, eles nos ensinarão como olhar para Deus em cada circunstância da vida e mostrarão como essa mudança em nossa perspectiva fortalecerá nossa fé e ampliará nossa esperança. Então, de fato, quando lemos estes salmos, vemos que a cada salmo, a cada degrau, ele nos possibilita que adquiramos uma nova perspectiva sobre a vida, sobre as tribulações, sobre nossos sentimentos, nossas emoções, sobre as bênçãos que Deus nos dá. Ali no Salmo de número 126, nós vemos um povo tomado de alegria, celebrando, triunfante, quando o salmista diz: ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, caminhamos para o Salmo 127, em que somos lembrados, alertados, advertidos para que
não confiemos nos nossos próprios esforços, que essa alegria, esse triunfo, não vem de nós, não vem dos nossos esforços, mas de que toda bondade vem de Deus. Devemos trabalhar sim, devemos nos esforçar sim, mas tudo isso na mais profunda dependência de Deus. Então o salmista começa um retrato do homem bem-aventurado, do homem que é feliz, a quem o Senhor edifica a casa, a quem o Senhor dá filhos. Então chegamos no Salmo de 128, e temos aqui a continuidade desse retrato, desse homem bem-aventurado. Se ali no Salmo 127, nós fomos instruídos sobre como edificar a nossa casa, de que isso deve ser feito em total dependência de Deus, e não pelos nossos próprios esforços, aqui nós já temos essa imagem dessa casa já construída. Ele fala do homem bem-aventurado, que no trabalho ele come, que ele tem a sua esposa, seus filhos assentados à mesa. Temos essa casa então já construída, ornamentada, decorada, debaixo dessa felicidade e das bênçãos de Deus. E essa perspectiva da felicidade é o que se encontra no centro dessa mensagem. Primeiro o salmista fala do temor de Deus, que é aquilo que nos leva a essa felicidade. Depois então vemos as bênçãos materiais, o trabalho, o casamento, os filhos, que é aquilo que decorre desse temor de Deus, que decorre dessa felicidade. E por fim, então, que essa felicidade, que essas bênçãos, elas não são para que busquemos isoladamente, individualmente, ou mesmo somente dentro da nossa família, mas que elas devem ser buscadas em coletividade, dentro da comunhão da igreja, do corpo de Cristo. E assim cantavam os israelitas. Lembramos que esses são os cânticos que eles cantavam nas suas peregrinações. E através desse cântico eles lembravam então de sua bem-aventurança. Eram lembrados de que valia a pena esse temor a Deus, de que valia a pena eles servirem e andarem nos seus caminhos. Eles eram despertados para serem gratos, eram lembrados das bênçãos materiais também que eles recebiam de Deus. E promovia também a comunhão, a unidade do povo, fortalecendo a sua fé, a esperança no porvir, lembrando que tudo isso que eles tinham hoje, a nossa vida, as nossas bênçãos, a nossa felicidade, é só o prelúdio, é só uma pequena amostra daquilo que será a eterna bem-aventurança, a eterna felicidade nos céus. Então no primeiro verso, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temos aqui então o objeto, o motivo, a razão dessa bem-aventurança, a razão da nossa felicidade. Quem é aquele bem-aventurado? É aquele que, 1, teme ao Senhor, e 2, anda nos seus caminhos. Em primeiro lugar, precisamos entender, relembrar aquilo que é o temor ao Senhor. E esse temor, ele se constitui numa reverência a Deus, no reconhecimento da sua grandiosidade, da sua majestade, do louvor por quem Ele é. Não é um relacionamento de medo. Normalmente, quando temos medo, nossa tendência é querermos fugir. Mas é um relacionamento familiar. É como o relacionamento dos filhos com seus pais. Eles estão em submissão, eles estão em autoridade, mas a sua vontade, mesmo quando temem a disciplina, não é de fugir, mas é de cultivá-lo, é de se aproximar, de se achegar. E é assim que deve ser esse nosso temor a Deus. O homem que teme ao Senhor é aquele que ama, que respeita e que por isso procura viver de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do Pai. E é exatamente esse ponto, é isso que nos leva ao segundo ponto, de andar nos seus caminhos. O homem bem-aventurado é descrito não somente como aquele que teme ao Senhor, mas aquele que anda nos seus caminhos. E sobre este aspecto, João Calvino diz o seguinte: o profeta requer aqui a atestação da vida quanto a isso, pois essas duas coisas, o temor de Deus e a observância da sua lei, são inseparáveis, e a raiz deve necessariamente produzir o fruto correspondente. Ou seja,
Como reconhecemos, como vemos que um homem de fato teme a Deus? Fazemos isso pelos seus frutos. Fazemos isso se vemos nele o andar nos caminhos de Deus. Fazemos isso vendo a sua felicidade, a sua bem-aventurança diante das bênçãos que ele recebe. E Jesus também nesse aspecto nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou tememos a Deus e andamos nos seus caminhos, ou não tememos a Deus e servimos a Baal. E ainda pensando nesse primeiro verso, vimos então essa ideia do temor ao Senhor e de andar nos seus caminhos, e aqui associamos isso à ideia de felicidade. E nisso somos confrontados, em primeiro lugar, porque não é aquilo que vivemos na nossa sociedade, não é aquilo que a sociedade moderna prega. Feliz aquele que teme ao Senhor. Frequentemente pensamos que felizes mesmo são aqueles que vivem no mundo, aqueles que podem desfrutar livremente dos prazeres do mundo. Feliz aquele que anda nos seus caminhos. Onde será que está a felicidade em viver limitado, em restrição, em obediência a Deus, em servidão, em submissão? Em segundo lugar, o salmista, embora nos versos seguintes ele discorra um pouco mais sobre essa felicidade, sobre as bênçãos no trabalho, no casamento e nos filhos, aqui nesse primeiro verso nós já temos uma ideia completa. A felicidade não está nessas bênçãos, não está no trabalho, não está nos filhos, no casamento, mas a felicidade está simplesmente em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Thomas Watson, um pregador puritano, ele afirma sobre isso, que milhões de pessoas se enganam tanto sobre a essência da felicidade, sobre como a maneira de alcançá-la. E ainda completa, é que confundem a felicidade com as coisas exteriores, com possessões, experiências, realizações, relacionamentos. Mas eis o que as engana. A felicidade não é encontrada em condições, em circunstâncias que sempre mudam, mas sim num Deus que nunca muda. Assim combatemos essas ideias de que não é nessas coisas que encontramos a felicidade, no temor e no andar nos seus caminhos. Assim que combatemos a falsa ideia de que o ímpio pode prosperar, que o descrente pode prosperar. Ele de fato pode ter todos os prazeres do mundo. Ele pode até mesmo ter um trabalho, ter uma família, ter um casamento, ter filhos, ter riquezas. Mas o ponto é em que ele nunca encontrará em nada disso a verdadeira felicidade, prosperidade. Ele nunca será satisfeito com essas coisas. O nosso coração é cobiçoso, ele sempre quer mais e mais, e ele nunca se contentará com nenhuma dessas bênçãos materiais. Então, tendo apresentado o temor do Senhor como motivo dessa nossa felicidade, o salmista continua nos versos seguintes, nos versos de 2 a 4, e aqui ele trata das bênçãos que são decorrentes disso, dessa felicidade. Diz assim o salmista: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa do interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Será que esse é o ideal de felicidade que nós temos para nós hoje? De fato, esse era o ideal de felicidade, de prosperidade do povo do Antigo Oriente, do povo para quem esse salmo foi escrito naquelas circunstâncias, que era um casamento feliz, uma prole numerosa, muitos filhos, um trabalho para prover o seu sustento, suas necessidades, uma vida de longevidade, filhos para posteridade, um viver em comunidade. E creio eu que, ainda que hoje de forma bastante distorcida, em alguma medida esse ainda é o nosso padrão de felicidade dos homens, mas
que esse é o padrão de felicidade dos homens em qualquer cultura, em qualquer tempo. É como algo que satisfaz os nossos desejos mais profundos, algo que, de certa forma, está gravado nos nossos corações. Todos querem ter alguém do seu lado, um companheiro, uma companheira, uma vida longa, uma vida próspera, um trabalho de onde obter o seu sustento de forma digna, ver os seus filhos crescerem. Mas ainda que esse seja o nosso padrão de felicidade, que muitas vezes não é, precisamos nos lembrar uma vez mais de que aqui estamos tratando de bênçãos materiais, trabalho, os filhos, a esposa. E essas bênçãos, como vimos, elas não são aquilo que traz felicidade ao homem. Salomão tinha tudo isso e muito mais. Mas o que ele não tinha era prazer nessas coisas. Ou o curto prazer que ele tinha era passageiro, era temporário, era transitório. Como ele mesmo diz, eram vaidades, eram levadas com o vento. Mas aqueles que têm ao Senhor, eles já são bem-aventurados. E então desejam viver de acordo com a sua vontade. E assim, por isso, são capacitados a desfrutar, a verdadeiramente encontrar prazer, alegria nessas coisas. Frequentemente vemos na palavra de Deus as bênçãos materiais sobre nós. E elas sempre são acompanhadas da capacidade de desfrutar, da capacidade de ter prazer nessas coisas. E isso é o que nos diferencia dos ímpios. Como vimos, eles podem também ter todas essas coisas, mas eles nunca terão a felicidade, nunca serão capacitados a desfrutar, a ter prazer, a se satisfazer nelas. De todo modo, ainda que nós repudiemos o tal evangelho da prosperidade, provavelmente quando pensamos em bênçãos materiais, não são essas coisas, não é trabalho, casamento, família, filhos que nos vem à cabeça, mas sim uma boa condição financeira, ter coisas novas, comprar coisas, viagens, férias, roupas boas, casas confortáveis. E embora em nada disso haja pecado, isso revela o quanto nossas mentes, os nossos desejos estão corrompidos pelo mundo, pelo pecado. Como já dissemos, a cobiça do nosso coração é insaciável. Sempre há de querer mais dessas coisas para preencher esse vazio, mas é um vazio que não pode ser preenchido com essas coisas. Vejamos então, o salmista começa falando do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Será que vemos de fato no trabalho uma bênção? Nós vivemos uma cultura de preguiça, uma cultura onde o trabalho é visto como um mal necessário. Nós exaltamos a sexta-feira. Isso acontece mesmo dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo. Nosso sonho, por vezes, é ter um trabalho onde nós, de fato, não precisamos trabalhar, ou pelo menos não precisamos nos esforçar muito. E logo pensamos, ou constantemente pensamos, em quando vamos nos aposentar, que aí então teremos a certeza de que não precisaremos trabalhar mesmo. E por vezes queremos exigir isso, como se isso fosse nosso direito. Mas Deus planejou o trabalho para o nosso bem, com uma coisa boa, com uma coisa a se desfrutar. De fato, agora, o trabalho carrega os efeitos, carrega a maldição da queda. O trabalho, como vemos lá no livro de Gênesis, ele vem acompanhado do cansaço, do suor, da fadiga. Mas nada disso muda a sua essência. Encontramos então nessa palavra que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Encontramos aqui então consolo, conforto, a lembrança de que mesmo
nessa vida, mesmo com a nossa natureza caída, nós já podemos desfrutar ao menos um pouco do trabalho, de como era para ele ter sido desde sempre, desde a eternidade. Agostinho de Hipona nos traz uma perspectiva interessante disso. Ele diz o seguinte: que quer dizer, comerás do trabalho de teus frutos? Agora temos os trabalhos, os frutos virão depois. Mas como os próprios trabalhos não são desprovidos de contentamento, por causa da esperança de que falamos pouco acima, agora os próprios trabalhos nos alegram e tornam-nos contentes na esperança. Se, portanto, nosso labor pode ser comido, pode alegrar-nos, que será comer o fruto do labor? Qualquer um pode se alegrar facilmente nos frutos do trabalho, nas riquezas, nas coisas, mas somente debaixo da graça de Deus, dessa esperança, é que podemos nos satisfazer no próprio trabalho. E é isso que Agostinho nos traz aqui. A nossa felicidade não está naquilo que vem do nosso trabalho, mas está no nosso trabalho. Então o salmista continua: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E será que nisso também vemos bênção? Esposa, num mundo em que o casamento é visto como privação, prisão, restrição da nossa liberdade? No interior da tua casa? Não. Geralmente queremos que a esposa esteja fora o maior tempo possível, longe de nós, e ganhando o seu próprio dinheiro. Videira frutífera? Só se for para trazer os bons frutos que vêm da videira, a prosperidade, não filhos. Assim como o trabalho, o casamento, a família, eles foram designados para o nosso bem, como coisas boas. Mas isso também, o relacionamento familiar sofre com as consequências da queda, com as consequências do pecado. Seja diretamente pelas maldições que foram impostas a nós, ali em Gênesis, ou indiretamente pelo simples fato de que cada membro que compõe a família é um pecador. E isso traz problemas, isso traz dificuldades no relacionamento. No entanto, para aqueles que temem ao Senhor e que podem então nele obter verdadeira felicidade, essa maldição é revertida. O relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, pode ser transformado. E uma vez mais, podemos desfrutar, ainda nessa vida, ao menos um pouco daquilo que Deus planejou para a família na eternidade. E com essa perspectiva transformada, agora podemos olhar então para essa bênção de uma forma diferente. Nos alegramos com a esposa no lar. E com isso, não quero dizer que a esposa ela deve estar sempre em casa, dentro de casa. Essa não é a descrição que temos da mulher virtuosa. Não, era uma mulher que saía de casa, era uma mulher que por vezes até realizava trabalhos fora de casa. Mas o ponto é que ela não fazia nada disso ao custo da sua família. Pelo contrário, tudo aquilo que ela fazia, todas essas coisas, todo esse trabalho, toda a sua dedicação, tudo isso girava em torno do seu lar, em torno do seu marido, da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Vemos aqui também uma esposa, uma mulher sendo exaltada. E isso, na época desse salmo, numa época, numa cultura em que a mulher era subestimada, era tida como inferior. E indo contra tudo isso, aqui ela é exaltada. Ela é comparada à videira frutífera, a quem traz bons frutos. E esses frutos incluem especialmente os filhos. A videira, ela é tratada por vezes na Bíblia como símbolo de fertilidade. Então chegamos exatamente nesse ponto, nos filhos. Diz assim o salmista: teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
E será que de fato tratamos os filhos como bênçãos? Ou será que tratamos como mais trabalho? Há quem diga que essas bênçãos, trabalho, casamento e filhos, podemos resumir isso em trabalho, trabalho e mais trabalho. E os filhos, a roda da nossa mesa, será que nos alegramos em tê-los dessa forma? Perto de nós, no convívio familiar? Em volta da nossa mesa hoje em dia, só se for ali no celular, no tablet, quietinhos, sem atrapalhar, sem incomodar ninguém. Mas de fato uma criação piedosa dos filhos, ela é sim trabalhosa, ela é exigente, ela exige nossa dedicação, nossa responsabilidade. Mas já vimos anteriormente que o trabalho, ele é uma bênção de Deus para nós, e não uma maldição. Além disso, temos que considerar que Deus, Ele nos dá essa bênção em preferência a todas as riquezas. Ela vem nos primeiros mandamentos de Deus, para que o homem multiplicasse e tivesse filhos. Ela vem ali no Salmo 127, que herança do Senhor são os filhos. E mais uma vez, eles são tidos aqui como bênçãos. É uma questão de prioridade. Assim como Deus deu preferência a essas bênçãos em detrimento às outras riquezas, também devemos manter essas bênçãos em nossas mentes na mais elevada estima, sendo gratos por isso e agindo em conformidade a isso, buscando andar nos caminhos de Deus, fazer a sua vontade, temer de fato ao Senhor. Os filhos então são comparados a rebentos de oliveira, e os rebentos são os ramos que nascem do tronco principal da oliveira, e eles simbolizam então a renovação, a perpetuidade da família. Isso especialmente para aquele povo, para o povo da promessa, era muito significativo, a posteridade. E também isso nos remete a uma ideia de longevidade, a oliveira, a árvore que vive muito tempo, e também de prosperidade, sendo a oliveira uma árvore de onde extraímos azeite, de onde se extraía óleo para iluminação. Então temos que eles estariam à roda, em volta da nossa mesa. E a mesa é lugar de comunhão, é lugar de instrução, é o lugar onde a família se encontrava reunida. Não é um lugar apenas para refeição física, como muitas vezes fazemos hoje, mas para receber também um alimento espiritual, o alimento que vem de Deus e é bênção nas nossas vidas. De fato, não estamos colocando aqui uma regra de que precisamos fazer isso em volta da nossa mesa, mas isso nos mostra a importância desses elementos da comunhão, da instrução, da reunião, do convívio, do alimento físico e espiritual da família, dos pais com seus filhos. Então no versículo 4, o salmista conclui: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então aqui ele confirma que essas são as bênçãos que Deus dá àqueles que temem ao Senhor, aqueles que já são felizes em Cristo. E como vimos, estas são as bênçãos materiais. E lembra aqui que não necessariamente todos hão de receber essas mesmas bênçãos. Esse é um padrão de felicidade que Deus coloca aqui, mas ele não é aplicável a todos. Tampouco ele indica que aquele que o recebe é mais piedoso ou menos piedoso. A questão principal nessas coisas é como o nosso coração se coloca diante de Deus. Como está a nossa gratidão, a nossa felicidade, o nosso deleite diante das bênçãos que nós recebemos, quer sejam essas, quer não. Jó, por exemplo, era um homem temente a Deus, era um homem próspero, e dele foram retiradas todas, ou quase todas, as suas bênçãos materiais. E embora ele tenha continuado, permanecido temente ao Senhor.
E por vezes nós não entendemos os motivos para isso. Por vezes passamos por dificuldades. Mas é nessas dificuldades em que somos tratados, que voltamos, que nos achegamos a Deus, que dobramos nossos joelhos e que lembramos que, em detrimento de qualquer bênção material, o próprio Deus é a nossa maior bênção. É no temor dele, é no andar nos seus caminhos que encontramos a felicidade. E tendo então proclamado essas bênçãos, o salmista agora, nos versículos 5 ao 6, inicia uma oração em forma de um clamor a Deus, de súplica, de profecia. E ele faz isso em favor do seu povo. Ele começa enfatizando então, dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A bênção vem do Senhor. Vem de Sião. Sião, lugar de habitação do Deus, do povo de Israel. E aqui então, ele clama, ele fala da prosperidade de Jerusalém, ele clama por paz sobre Israel. Aqui então o salmista, ele nos remete à ideia de que todas essas bênçãos, elas nos são outorgadas no contexto da igreja. Ele ora, ele clama pela igreja, ele pede por bênçãos sobre essa igreja. E é assim que age o homem piedoso, ele ora e clama pelo seu povo. Olhamos para a igreja, para o corpo de Cristo, e nela vemos o Evangelho. Ouvimos a voz de Deus em cada pregação. Isso nos traz da morte, transforma o nosso coração. Nela, encontramos a Cristo. De fato, não é possível ter essa vida de bênçãos, essas bênçãos desvinculada do contexto da igreja. A casa de Deus é uma bênção para a nossa casa, e a nossa casa é uma bênção para a casa de Deus. E nosso desejo não deve ser simplesmente buscar os nossos interesses, buscar aquelas bênçãos materiais que vimos para a nossa vida, para a vida da nossa família. Mas o nosso desejo deve de ser ver toda a igreja de Deus numa condição próspera. Embora tenhamos grande inclinação a não fazer isso, a vivermos de forma isolada dentro de nossas próprias casas, isso é insensatez. Quando assim fazemos, estamos negligenciando o nosso próprio corpo. E como podemos então ver toda essa perspectiva sobre a felicidade, sobre a verdadeira felicidade nas nossas vidas? Em primeiro lugar, então, lembramos que somente os que temem ao Senhor poderão encontrar essa verdadeira felicidade. E como sabemos, aquele que teme verdadeiramente ao Senhor, pelos seus frutos, por aquele que procura viver de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus. E infelizmente, dentro das igrejas, em especial aquelas ditas evangélicas, somos atacados com um falso entendimento de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser livremente interpretada. E assim, deixamos de buscar a vontade de Deus, aquilo que Ele nos diz através da sua santa palavra, e adaptamos o seu entendimento para que ela se conforme à nossa própria vontade, que é pecaminosa, aos nossos desejos caídos. Em segundo lugar, nós somos chamados a rever o nosso padrão de felicidade, a aprender a nos alegrar com as coisas simples, as bênçãos que o salmista relata, trabalho, casamento e filhos, é o que quase todos podemos ter. São coisas simples. Isso não é fácil quando nós vivemos imersos numa sociedade que tem valores opostos a esse. Isso ocorre mesmo dentro da própria igreja, tornando ainda mais difícil que lutemos contra isso. Mas fomos lembrados aqui então, que uma vez, sendo tementes ao Senhor,
somos capacitados a isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ter prazer nessas coisas. Nós podemos nos satisfazer por completo nessas coisas. Devemos então mortificar a nossa carne a cada dia, deixando de lado a nossa vontade pecaminosa e aprendendo a em tudo dar graças, a sermos gratos, reconhecendo que tudo isso que vem do Senhor são bênçãos, que não somos merecedores de nada disso e alegrando-nos nessas coisas. E que assim possamos dizer, como fez Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por fim, somos chamados então à vida em comunhão. Essas bênçãos, elas vêm e elas são desfrutadas verdadeiramente no contexto da igreja, do povo de Deus, da noiva de Cristo. E para isso, precisamos do convívio. Precisamos resistir à nossa tendência, à nossa vontade de vivermos isolados, sozinhos em nossas casas, com as nossas famílias. Claro que é bom que estejamos com a nossa família, mas isso não pode ser feito de forma isolada, livre, fora do contexto da igreja. Precisamos deixar as distrações do mundo, as atividades, as obrigações, tudo aquilo que nos chama para fora e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de estarmos juntos, de convivermos, de vivermos em verdadeira comunhão. Como em todos os cânticos de romagem, e também por toda a Bíblia, o salmista mostra que tem os olhos voltados para Sião. Ele fala de Jerusalém, de Israel. Isso nos lembra de que, de igual modo, nós devemos ter os nossos olhos voltados para o reino de Deus, para Jerusalém celestial. Nós fomos criados para a eternidade. Nós temos um desejo que esse mundo não pode satisfazer. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse é de fato o desejo do mais profundo das nossas almas. Mas por vezes, queremos que as coisas materiais satisfaçam esse vazio. Mas as coisas materiais não podem satisfazer aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. E quanto a isso, o próprio Jesus, no seu Sermão do Monte, nos adverte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Somente Deus pode nos conduzir à verdadeira felicidade. Somente Ele pode satisfazer por completo as nossas necessidades. Se em primeiro lugar não buscarmos a Ele, seu reino, a sua justiça, ainda que tenhamos estas coisas, essas bênçãos, essas riquezas, que tenhamos propriedades, que tenhamos o trabalho, casamento, esposa, filhos, que tenhamos comida, roupa, viagens, tudo isso será somente vaidade, será correr atrás do vento, será como acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Amém.